Fala, criatura! Beleza? Você tá no canal Paralelo 16. Professor Marcos, tudo bem? Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Professor Francisco Porfírio. Fala, galera. Bem-vindos e bem-vindas aí ao Paralelo 16. Vamos gravar mais um podcast aula. Hoje um tema bastante interessante, só que antes de iniciar aqui a nossa conversa, eu vou pedir para o nosso produtor, Ed, roda a vinheta aí para nós, Ed. Gente, antes de iniciarmos aqui o nosso tema do dia, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no nosso canal, ative aí o sininho das notificações, compartilhe. Quem chegou agora e ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, compartilhe esse vídeo, dá uma força para os seus professores aqui, vai que a gente fica famoso, né? Tô contando com isso aqui. Eu também tô, cara, é minha aposentadoria esse canal aqui. Não sei vocês, mas é a galinha dos ovos de ouro. Antes de começar o nosso assunto aqui, vamos falar dos nossos apoiadores, a galera que tá dando a força para que, inclusive financeira, né? Tá dando o apoio aqui para que o nosso projeto caminhe. Rota Concursos, o melhor preparatório para carreiras policiais, tá localizado ali na região noroeste de Goiânia, na Avenida Mangalô. Tem novas turmas sendo abertas. Liga lá, 9189-5246. Colégio Araguaia, que também está colaborando aqui com o nosso projeto. O curso do PowerPoint avançado, se você produz slides amadores, esquece essa questão, enriqueça o conteúdo das suas aulas, faça o curso lá do @PowerPoint avançado. Falar do nosso amigo Marlon, da Use MM Personalizados, que confeccionou as nossas canequinhas. O povo vai pensar que a gente tá ganhando muito dinheiro, né? Esse tanto de patrocinador. E o nosso último colaborador aqui, não é patrocinador, é colaborador, o OH Produções, que tá cuidando aqui de toda a gravação, áudio, sonoplastia. O cara é fera. Tá o nosso pilotando amigo... a nave. Exatamente. Tá fazendo o trem andar no trilho, que é o nosso amigo professor Ed. Beleza? Gente, hoje nós vamos falar sobre um evento que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Munique, em 1972, que foi uma ação do grupo fundamentalista palestino Setembro Negro. É importante destacar que o Setembro Negro foi responsável por, como é que eu posso falar, inaugurar? Foi uma tragédia, né? Inaugurar seria meio estranho, né? Mas ele começa, né? Ele é o pioneiro, ele é o primeiro a fazer isso que nós chamamos de terrorismo moderno, né? Praticar o terrorismo em grandes eventos e um evento esportivo, que foi o atentado nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972. Lembrando que esse evento marcava o retorno do povo judeu, né, de parte, né, dos representantes do povo judeu para a Alemanha depois do Holocausto. Quer falar alguma coisa, professor, sobre o Holocausto ou segue o baile aqui? Não dá para aprofundar muito aí, mas só para relembrar, né, o povo judeu sempre perseguido na história, com perda de território, a perseguição do Hitler, o genocídio, né, de mais de 6 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra Mundial aí, a Segunda Grande Guerra. Então tá sempre em evidência aí, né, sempre um destaque na história mundial. Lembrando que nós não estamos aqui tendendo para nenhum lado, né? Nós vamos tratar o assunto como a história nos conta. Antes do professor Francisco dar início aqui no conceito de terrorismo e fazer uma análise sociológica, filosófica, eu quero fazer um recorte histórico aqui, rapidinho, século XX, finalzinho do século XIX, 1897, Theodor Herzl, movimento sionista que pregava a fundação de um lar para o povo judeu, e esse processo se intensifica no século XX, principalmente a partir do momento que a coroa britânica, o primeiro-ministro inglês, né, Arthur James Balfour, né, assina a Declaração Balfour
em 1917, afirmando que a rainha da Inglaterra a coroa britânica estava totalmente favorável à fundação, à criação de um país, de um lar para o povo judeu. A partir disso, o fluxo migratório de judeus para a Terra Santa, que é onde hoje está localizado o Estado de Israel, se intensifica e os confrontos começam a ocorrer. E a partir de 15 de maio de 1948, esses confrontos se tornam cada vez mais constantes, porque a Liga Árabe em nenhum momento concordou, né, com a fundação de Israel. Agora o professor Francisco vai trazer para a gente aí, lembrando que esse conflito é um conflito que é bíblico, né? Tá lá no livro de Gênesis. Quem é um profundo conhecedor da Bíblia aí pode nos falar mais sobre essa questão. Mas antes de nós entrarmos para valer mesmo, Setembro Negro, 5 de setembro de 1972, o ataque em Munique, lembrando que é uma data comemorativa, né? É um efeméride, 50 anos desse evento, né? Dessa tragédia. O professor Francisco vai trazer pra gente aqui o conceito de terrorismo ou fundamentalismo, né? Vou fazer só um detalhe aí. Você falou data comemorativa, e lembrando que a gente tem que atentar ao sentido da palavra, não é comemorativa de comemoração, mas comemorativa de todos nós rememorarmos esse evento. Então não é uma comemoração, até porque não é comemoração no sentido de celebração. Exatamente. Né? No sentido de lembrança, né? Lembrança. Uma lembrança todos nós, né? Comemorando, de memorar isso daí, porque até um evento desse não tem como celebrar, né? Exatamente. Eu vou fazer aqui uma linha da filosofia contemporânea do Gilles Deleuze, da filosofia como criação de conceito, né? Vamos atentar aqui aos conceitos. Antes de falar de terrorismo, inclusive, você tinha mencionado, quando falava do Holocausto, a palavra genocídio, né? Que ela é trazida ali no contexto de 1945, numa fala do Raphael Lemkin, né? Que era um jurista judeu que viveu, que foi preso num campo de concentração, que cria essa palavra porque ele não tinha até então nenhuma palavra para descrever o horror vivido ali. Então, o genus, né? Vem vem de povo, né? Sim. E o sídio, né? É aquela da morte, né? Então é uma morte. Assassínio. Isso. O que acontece? Estou aqui com uma definição, né, da ONU, que se encontra na Resolução 49/60 da Assembleia Geral da ONU. Atos criminosos, terrorismo são atos criminosos pretendidos ou calculados para provocar um estado de terror no público em geral, né? O que acontece aqui, o que nós vimos sendo inaugurado, né, no sentido de estar acontecendo pela primeira vez em Munique, é justamente um ato criminoso que coloca em jogo, em risco, muitas vidas, muitas pessoas. Se a gente fala, né, desse terrorismo, desse provocar terror, qual que é o sentido disso? Eu vou voltar lá na Hannah Arendt, né? Que fez um dos maiores, mais completos estudos sobre o totalitarismo, o livro As Origens do Totalitarismo, em que ela coloca o terror como estratégia de mobilização e de manipulação das massas. E ela faz, inclusive, uma diferenciação bem interessante entre palavra medo, simples medo, e terror, né? O terror, ele é algo que consegue se aprofundar mais, ele consegue se alastrar mais rápido e é algo que adquire uma certa constância. A atitude, o ato terrorista, ele tem essa finalidade de manipulação. Então você, com uma atitude que acaba ganhando, inclusive hoje em dia, né? Depois a gente está falando de um mundo globalizado, né? De um mundo 1972, você já tinha uma imprensa mundial, uma certa conexão entre continentes. Então a notícia se espalha rápido, chega a vários lugares, né? E aquele que pratica o ato de terror, ele tem ali uma possibilidade, então, de ganhar uma notoriedade e, de algum modo, manipular. Tá? E aí, inclusive, enquanto a gente conversava, trocava ideia aqui antes, né, Zé? Você menciona lá a banalidade do mal, sim, que é um conceito também bem específico da Hannah Arendt. Na verdade, ele sabe, se a gente for levar ao contexto mais original, ele se aplica a outro tipo que não é o tipo terrorista, que seria um tipo Eichmann,
né, fazendo a caracterização que ela usa lá do Adolf Eichmann, né, que era o responsável ali pela logística de transporte de judeus nos campos de concentração para os campos, e ele fugiu, né, ele não participou do julgamento em Nuremberg, ele foi capturado em 62 pela Mossad, e aí passa por toda aquela questão. A Hannah Arendt vai até Israel acompanhar aquele julgamento, um tribunal de exceção, né, e aí ela fala que ele é um tipo desse mal banal. O que seria o mal banal? É o mal que justamente não tem por trás dele nenhuma característica. Por exemplo, o antissemita convicto. Eichmann não era um antissemita convicto. Ele fez o que fez, ele trabalhou naquilo por quê? Porque ele era antes ele era ali um comerciante que decidiu entrar para o exército, viu no exército uma possibilidade de carreira, de ascensão, e ele entra no esquema, né? E esse é o mal banal. No caso aqui, a gente vê o mal radical, que aí ela retoma o conceito lá de Immanuel Kant, né, dessa ideia de radical como raiz, radix, né? Uhum. Por quê? No caso dos terroristas, no caso a gente está falando aqui de uma galera que tinha uma convicção. Era uma convicção política, religiosa, né? Aliás, misturando os dois, o que é perigoso, né? Sim, muito. E por essa convicção é que eles praticam esse chamado mal radical, que culmina na ação terrorista. Até porque essa coisa aí do terrorismo, né? Quando você fala o terror, a gente pode entender como uma coisa que se concretizou, né? O atentado se concretizou, detonar uma bomba no estacionamento do World Trade Center se concretizou. Então, uma coisa que tomou, que se materializou, né? Uhum. As pessoas viram, que é diferente de medo, né? O medo é algo que pode acontecer, né? Que fica sempre naquele medo, aquela angústia que vai acontecer. Não, o terror, ele se concretiza, né? Ele se concretiza, ele serve de, vamos dizer assim, de exemplo, né? As pessoas sabem, olha, aconteceu, pode acontecer de novo. Uhum. Então deixa todo mundo aterrorizado. Sim. É isso? Bem diferente da questão do medo, né? Nas estratégias, por exemplo, quando a Hannah Arendt fala dos campos de concentração, ela até faz uma certa... Porque o terror, ele era utilizado como esse dispositivo, pegando fatos isolados, por exemplo, como que o partido nazista, os nazistas fizeram o povo alemão temer aos judeus, né? Pegando fatos isolados e colocando aquilo como... uma ameaça. Uma ameaça, né? Então, pegava ali uma ação isolada e tornava aquilo como se fosse uma característica do povo judeu, entendeu? É importante destacar aqui a seguinte questão, que grupos radicais, eles estão presentes em qualquer segmento religioso. Uhum. Então, religioso, político. Sim, é porque existe foi criado ao longo da história um estigma de que o muçulmano é radical, terrorista. Uhum. Só que nós temos grupos, então para deixar bem claro aqui, que nós não queremos fazer nenhum tipo de caracterização, né? Ou de taxar que todo terrorista é muçulmano. Exatamente. Uhum. Por exemplo, dentro de Israel, existem grupos de extrema direita que são contrários à existência de Israel. Uhum. Na própria Índia, nós temos grupos hindus que são radicais. Então, para quebrar aquele paradigma de que o muçulmano ele é radical, todo muçulmano é terrorista. E não, existem sim grupos islâmicos que buscam defender a sua causa específica. Nesse momento aqui é a causa palestina, através do uso da força, através dessa questão que o Francisco colocou. Então, o grupo responsável, para nós já entrarmos aqui em Munique, 1972, foi o Setembro Negro. Setembro Negro era um grupo que foi criado ali por volta dos anos 60 e ele foi ganhando força, né? São poucos grupos fundamentalistas naquela época que apoiavam a causa palestina. Nós vamos, por exemplo, aqui destacar... agora fugiu o nome da galera aqui. Rapaz, a memória falha às vezes. Vou lembrar aqui. Que era liderado pelo... Al-Fatah, lembrei. O Al-Fatah, liderado pelo Yasser Arafat. Então, praticava o terrorismo. Queria a formação do Estado palestino, que não aconteceu depois lá da resolução da ONU de 1948.
o Estado israelense foi oficializado e o Estado palestino não foi. Então isso causou esse movimento de revolta no povo palestino. Muitos palestinos se colocaram na condição de refugiados, migraram para vários países na região, inclusive a Jordânia, porque tem uma parte específica aqui da nossa fala, que o Setembro Negro ele foi responsável por cometer um atentado e assassinar o primeiro-ministro jordaniano, que era o Mohamed Daoud, justamente pelo fato do governo jordaniano ter expulsou os palestinos do seu país ali no finalzinho dos anos 60. Então, vários campos de refugiados palestinos se instalaram ali no sul do Líbano, na Jordânia, enfim. Então, o Setembro Negro, que até então era desconhecido, né, o mundo não conhecia, o Setembro Negro ele passa a ser conhecido a partir desse episódio aqui e defender da causa palestina. Agora, Marcos, o Setembro Negro não agia sozinho, né? Eles tinham apoiadores, inclusive dentro da própria Alemanha. Quem eram esses caras que davam esse suporte pro Setembro Negro em território alemão? Você tem aí o Baader-Meinhof, né? Que é um grupo de extrema direita alemão, que vai inclusive fornecer armas que eles vão utilizar no atentado. Extrema esquerda. Você falou direita. Direita? É. Sério? Você falou direita. Extrema esquerda. Foi ato falho. Extrema esquerda. Dentro da Alemanha capitalista, dentro da Alemanha capitalista. Acostumado a falar muito extrema esquerda, extrema direita. E existe, né? E existe. Igual, voltando aí um pouquinho atrás, você falou a respeito de grupos radicais, né, que promovem atentados terroristas, e aí falou de grupos muçulmanos, mas na Irlanda você tem a luta entre católicos e protestantes, né? O IRA. Que são cristãos. Então, uma coisa que até foge, né? Desconstrói toda aquela ideia de terrorismo. Sim, muçulmano. Eu ia falar ali atrás, mas isso aí engatou, eu nem... Não, mas pode falar, pode interromper. Então você vê que quebra, né, todo esse conceito de que o terrorismo está ligado ao islamismo. Né? O terrorista é muçulmano, o barbudo muçulmano. Mohamed. Só para desconstruir e complementar o que você falou, os muçulmanos, eles são, não tá ligado ao nosso tema aqui, mas é só para desconstruir essa ideia do muçulmano radical terrorista. A China, o governo chinês, ele oprime muito os muçulmanos que vivem na província de Xinjiang, né? E também na região ali da Caxemira, ela é habitada por muitos muçulmanos paquistaneses e eles são oprimidos pelos hindus. Uhum. Então, desconstrói completamente essa ideia de que o muçulmano é o radical, é o terrorista, é o cara que vai explodir tudo. Até na própria Palestina, ali na região, em Israel, né? Se a gente for pensar no povo palestino ali, é um povo oprimido pela população, pelo que se tornou o Estado israelense, né? Uhum. O Estado de Israel. Questão de domínio de território, a faixa deles que foi diminuindo cada vez mais, enfim. O Baader-Meinhof, voltando ao Baader-Meinhof, ele vai surgir ali no início dos anos 70. O Setembro Negro, ele começa suas atividades no final do ano de 1970, entendeu? 1970, no início, o Baader-Meinhof, final de 1970, o Setembro Negro. Tem alguma coisa a ver esse Baader-Meinhof aí com aquela música do Legião Urbana? Totalmente a ver, né? O título foi tirado daí. Ou seja, a violência é tão fascinante e nossas vidas são tão normais. Então fica a dica aí, Legião Urbana, a música... Baader-Meinhof Blues. Quem não conhece, por favor. Então você tem aí o auxílio, o apoio, né, do Baader-Meinhof ao Setembro Negro nesse atentado, né, nessa nova era dos atentados aí, que se inicia em Munique em 72. Apoio logístico, né, com apoio logístico. Passaporte falso. Passaporte, aluguel de carro, armamento. Sim. Armamento de uso do exército. Então os caras entraram na Alemanha e os Jogos de Munique, a ideia do governo alemão era o seguinte, que eles seriam os Jogos da Paz. Porque era a primeira vez que os judeus retornavam, né, para a Alemanha depois do Holocausto. E aí tem uma questão, se você quiser comentar, Francisco, a gente pode estabelecer um paralelo
entre os Jogos de Munique... Paralelo 16? Pode ser. Todo mundo fala, toda vez que solta paralelo, já é automático soltar paralelo 16. Estabelecer um elo aqui entre Munique em 72 e Berlim em 36, né? Que são 2 eventos esportivos realizados na Alemanha, só que com contextos completamente distintos. Eu tô te passando a palavra. Em 36, nós tínhamos ali quarto ano, né? 33, 34, 35, 36, quarto ano do governo nazista, né, na Alemanha. Você já tinha a situação da perseguição, daquela alta perseguição institucionalizada contra os judeus. Você tinha... ainda não tinha se adotado, né, Marcos, a solução final, né, que foi a ação mesmo de genocídio calculado através daquela máquina da morte terrível, né, que foi a câmara de gás. Mas você já tinha essa perseguição muito bem colocada. Em 36, inclusive, você já tinha a expulsão, você já tinha o início da formação dos grandes guetos, né? Sim. Acontecendo ali com os judeus. Uma segregação, né? Segregação, né? Como ato institucional, governamental mesmo. E aí depois, né? A gente sabe o desfecho disso tudo. Isso vai, a partir de 42, a solução final, o chamado Holocausto, em que mais de 6 milhões de judeus, né, de presos foram mortos, assassinados de maneira cruel. E aí o que a gente vê a partir de 45 é o mundo voltando atrás, né? Então, assim, é o mundo tentando não retroceder novamente aquela barbárie. O Adorno e o Horkheimer utilizam esse termo para designar o que aconteceu, né, nesse período, que é barbárie mesmo. Para não voltar aquilo, uma série de medidas, né? A gente vê ali o surgimento da ONU, a partir da ONU, a criação do Estado de Israel, e agora em 72 vem essa ironia infeliz, né? Era para demarcar a paz, porque agora muitos judeus que sofreram com essa nova diáspora, né, depois que fugiram do território alemão, né, por conta da perseguição, voltam à Alemanha, né, pela primeira vez. Uhum. E, infelizmente, esse evento, que era para ser um evento de celebração da paz, ele fica marcado por um ato terrorista. Inclusive, o governo alemão até descuidou da segurança, né? Uhum. O governo alemão não queria militares armados próximos à Vila Olímpica. Sem policiamento ostensivo, né? E isso até contribuiu para que facilitou a os membros do Setembro Negro adentrassem na Vila Olímpica. Escalando o muro. Sim. Escalando o muro. Aproveitando aqui, tem a dica de filme, né? Munique, do Spielberg. 1972, que retrata todo o processo. Então, para você entender, porque aqui nós temos a questão da limitação do tempo, enfim, não dá para fazer uma abordagem mais ampla. Mas o filme ele tem duração de 2h30, então isso. Tem faz uma abordagem bastante interessante sobre essa questão. A partir de agora, nós vamos narrar os fatos, né? Os membros do Setembro Negro adentraram na Vila Olímpica, fizeram os atletas judeus de reféns, era à noite, o mundo só, inclusive as autoridades alemãs, só ficaram sabendo no outro dia, muita informação imprecisa, e aí começa uma rodada de negociação. Não é, Marcos? Aí a partir dessa entrada dos terroristas, né, na Vila Olímpica, lembrando que teve atleta que já foi morto nesse primeiro momento aí, né? E foram feitos reféns 12 atletas? 12 atletas, né? E a partir daí tem essa negociação. O governo alemão, inclusive, foi tido como negligente na situação, deixando, na verdade, não querendo tomar partido, né, de um lado ou de outro, certo? E o que acontece? A intenção era a libertação de 200 prisioneiros palestinos, né? Mais 2 soldados do dois membros do Baden-Meinhof que estavam presos. E as exigências eram de que esse pessoal deveria ser solto, se não, definido até o meio-dia do dia seguinte, né?
se não fosse solto, a cada 1 hora um membro da delegação judaica, né, um refém seria morto, certo? E a partir daí essa coisa vai se degringolando, vai caminhando para um desfecho trágico, porque, primeiro, o governo alemão ele não vai, igual eu falei agora há pouco, ele não vai se posicionar, né? Vai ser taxado até como negligente. Então, eles exigiram o quê? Um helicóptero, né? Não, dois, né? Dois helicópteros. Mas antes de chegar nessa questão do helicóptero, o governo alemão estava negociando, mas eles tentaram promover uma invasão no prédio, né? Foram até a cobertura e tudo estava sendo transmitido ao vivo pela TV. E os membros do Setembro Negro estavam assistindo a ação da polícia. Os caras falaram, se não sair, nós vamos matar todo mundo. Aí que entra essa questão da negociação com os helicópteros, né? Para ir até o aeroporto de Munique e de lá a viagem seria pro Cairo. Porque essa exigência dos helicópteros é uma mudança de estratégia deles, né? Porque o que eles exigiam antes não seria atendido, certo? Então a tentativa, a ideia era o quê? Era fugir, né? Sim. Era simplesmente fugir. Era fugir. Então, fugir, pegar os helicópteros, embarcar nesses helicópteros e ir para a cidade do Cairo, no Egito, certo? E aí, quando os caras chegaram no aeroporto, a tripulação que iria conduzir o avião até a cidade do Cairo achou que aquele evento era uma missão suicida. Uma missão suicida, né? E abandonaram. Quando os membros do Setembro Negro chegaram no aeroporto e viram, ele falou, é uma cilada. Começou uma troca de tiro. A polícia até tentou fazer uma emboscada, mas voltou atrás, né? Teve a ideia de fazer uma emboscada e voltar atrás. E aí começa uma troca de tiro com as forças militares da Alemanha que estavam na cabine de controle e os membros do Setembro Negro, vendo que o desfecho deles ali já estava definido, eles atearam fogo nos helicópteros e os atletas israelenses, os que estavam sendo conduzidos como reféns, morreram carbonizados. Dos terroristas, 3 não foram mortos, ficaram presos até 79. Chegando em 79, houve uma negociação que foi a seguinte: grupos extremistas muçulmanos sequestraram um avião. Em troca, se não me falha a memória, foi um avião da Lufthansa. E aí, em troca, eles queriam a libertação desses 3 membros do Setembro Negro que estavam presos. E isso aconteceu e eles retornaram em 79 para o Líbano. Detalhe é o seguinte: depois disso, a primeira-ministra de Israel, que é a Golda Meir, ela determinou que os membros do Mossad iniciassem uma operação para perseguir os mentores, porque quem foi para o campo realizar a ação terrorista não foi quem pensou. Então os mentores do atentado em Munique, que eram 11, eles foram sendo mortos um a um, em uma operação que ficou conhecida como a Cólera de Deus, né? Cólera de Deus, né? E a gente já tá quase acabando, o negócio aqui é bem rápido, né? E aí, o líder, que era o Ali Hassan Salamé, foi morto. Eles não conseguiram matar todos os líderes. Foram 12 cabeças pensantes e o Mossad conseguiu matar. Eles foram o filme deixa bem claro essa questão. Eles foram na Europa, foram no leste europeu, entraram no Líbano. Os membros do Serviço Secreto de Israel entraram no Líbano atrás das cabeças pensantes do Setembro Negro. Ali Hassan Salamé, que era o líder principal, ele foi morto em 1981, quando a operação se encerrou. Mas teve um outro membro, um outro líder, que não foi morto nessa operação. Aí, só para critério de curiosidade, a Golda Meir, ela foi muito criticada na época, porque ela não foi no velório dos atletas. Coincidentemente, a irmã dela faleceu no mesmo período e ela foi no velório da irmã. A irmã dela desenvolveu um câncer e veio a falecer. Então ela foi muito criticada e foi muito pressionada pelo povo israelense
pelo fato de não ter comparecido no funeral dos atletas. E agora eu abro para as considerações de vocês. E é isso. Deixa eu só fazer um comentário pequeno a respeito do filme. Ele pega justamente isso daí, né? Desde o atentado, né? Até o desfecho final ali. Até as últimas, como você falou, cabeça pensante aí. As cabeças pensantes foram mortas. No filme não... Desculpa. No filme não, eles não retratam a... Eu já assisti esse filme várias vezes. No filme eles não retratam a morte do Ali Hassan Salamé. Não retrata. Tem um episódio, tem uma cena, desculpa, mas que é épica. Lembrando que a KGB e a União Soviética estava do lado dos grupos palestinos. Aí entra dentro daquela lógica da Guerra Fria. Então tem uma cena que os membros da Mossad passam lado a lado do Ali Hassan Salamé, e ele tinha o apoio da KGB. Cara, é um filme. Eu lembro bem, numa rua, à noite tá meio chuvoso ainda. Exatamente. Então, é só um comentário a respeito de filme, né? Eu sempre falo para os alunos a respeito de filmes que têm contexto histórico, que eles fazem não uma reprodução fiel do período ou do evento, mas sim uma representação. Claro que o filme tem uma série de diálogos, uma série de detalhes que eles não conseguem, né? Então entra aí ali como é que fala? A liberdade, né? A licença poética, né? Do diretor, do roteirista, etc. Mas o filme, ele é muito bom. O filme, assim, é o tipo do filme que eu peguei, eu assisti, pensei do nada lá e fui assistir, e já assisti uma vez, duas, três. Então, para quem quiser entender o atentado de Munique, o filme é excelente. Claro que complementando com algumas leituras. Francisco? Bom, eu tava pensando aqui, hoje a gente falou muito da Mossad, a gente fala muito de KGB e CIA, e esquece que a Mossad foi uma dessas polícias secretas aí, uma dessas até hoje né? né? Até hoje. Brutíssima, né? Assim, e aparece em vários momentos da história como... bom, enfim. O que eu tinha para comentar, né, o que eu tinha para tratar com vocês era mais em relação ao terrorismo. Esse esquema, isso que acontece em Munique em 1972 também, chama a atenção do mundo para a realização das Olimpíadas, para a segurança em realização de Jogos Olímpicos, né? Então, a partir de 1972, o esquema de segurança muda completamente por conta dessa tragédia, e nós vimos também fatos que começam a se desenrolar nesse cenário geopolítico internacional, né, Zé? Por conta justamente dessa ascensão de certos grupos que começam a utilizar essa dinâmica do terror contra grandes grupos, né? E aí o número de vítimas começa a aumentar, infelizmente. Verdade. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado a quem esteve até aqui. Professor Marcos, muito obrigado. Obrigado, valeu. Até a próxima. Porfírio, muito obrigado. Valeu, Zé. Valeu, Marcão. Valeu, então, galera. Um abraço para todo mundo. E lembre-se, os cães ladram, mas a caravana não para. Forte abraço.